Nós vamos contar agora um pouco da história desse país, a época em que ele foi governado pelo presidente da República, Juscelino Kubitschek. Quem vai nos contar a história desse estadista foi um dos seus advogados, Hugo Napoleão do Rego Neto. Estamos no Memorial JK dentro do escritório. Como sabem, fui advogado de preso político durante a Revolução e, inclusive, sobretudo do presidente Juscelino Kubitschek. Aqui eu estou no escritório dele, que está em Brasília, mas antes era montado em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ali as condecorações, ali o retrato do presidente Eisenhower, que foi presidente dos Estados Unidos, ali do presidente Kennedy e da Jacqueline Kennedy, sua mulher. Então, os móveis são todos originais da época e nessa mesa eu preparei a minuta da defesa do presidente Juscelino Kubitschek na Comissão Geral de Investigações, que era um tribunal de exceção no Ministério da Justiça, no Rio de Janeiro. Sentei-me muito aqui e preparei para que os outros advogados dele, Sobral Pinto, Vitor Nunes Leal, Evaristo de Moraes Filho, Cândido de Oliveira Neto, pudessem, advogados mais experientes do que eu, fazer a revisão e a adaptação jurídica da tese de sua defesa perante as autoridades de então. Nascido em 12 de setembro de 1902, em Minas Gerais, na cidade de Diamantina, Juscelino Kubitschek perdeu o pai aos 3 anos de idade. Sua mãe, Júlia, lhe incentivou nos estudos. A dedicação o transformou em um excelente médico que falava fluentemente o inglês e o francês, vindo a se tornar mais tarde o fundador de Brasília. Ele chorando aqui, o presidente Juscelino Kubitschek chorando de emoção na missa, na inauguração de Brasília. Mostra todo o vigor de um homem extravasando o seu sentimento humano. Quando ele era presidente, recebeu a visita do príncipe japonês Takehito Mikasa. À direita do príncipe está o meu pai, Aloísio Napoleão, e à esquerda minha mãe, Regina. Papai era chefe do cerimonial da presidência da República, todo o governo JK. Ele é que cuidava das cerimônias oficiais, nacionais e estrangeiras. Antes de iniciar sua carreira política, Kubitschek estudava na Europa. Lá, ficou sabendo que no Brasil estourara uma revolução. Em 1932, retornou ao país e lutou no Exército Mineiro como capitão médico, ajudando a manter o presidente Getúlio Vargas no poder. Naquele tempo, usava-se fraque nas cerimônias oficiais. O fraque tinha a cartola. Aqui está, por exemplo, o presidente Juscelino com o presidente Kennedy e o presidente na mão, a cartola e as luvas. A cartola, essa cartola cinza, pertencia ao meu pai, ele achou bonita e meu pai deu a ele de presente. E ele passou a usar a cartola do papai, que é esta aqui. Juscelino foi prefeito de Belo Horizonte, deputado federal e governador de Minas, antes de ser presidente da República, época em que construiu e fundou Brasília. Bem, aqui nós temos a fotografia do presidente Juscelino Kubitschek, devia ser na época governador de Minas Gerais, com o presidente Getúlio Vargas. Essa aqui é com o querido amigo dele, Adolfo Bloch, que era diretor da Manchete, da TV Manchete, da revista Manchete. Foi uma revista de grande circulação nacional na época. Aqui, Assis Chateaubriand, diretor, presidente dos Diários Associados, era a grande, vamos dizer, reunião, a grande cadeia de rádio, de televisão, de jornais do Brasil, até hoje o Correio Brasiliense. E ele, emocionado, tinha tido um acidente vascular cerebral e beijando as mãos do presidente Juscelino com a alegria de sempre, que foi visitá-lo. Aqui, minhas amigas queridas, a Márcia, que infelizmente já faleceu, e a Maria Estela, com quem eu estive agora quando eu recebi a medalha presidente Juscelino Kubitschek, outorgada pelo governador de Minas, Aécio Neves. Eu sentei ao lado dela na cerimônia e conversei muito com ela, ladeando a mãe, dona Sara Kubitschek. Aos 74 anos, Juscelino morre em um acidente automobilístico. Foi quando sua esposa, dona Sara Kubitschek, sua fiel escudeira, empenhou-se em construir o memorial.
inaugurado em 1981 no coração do Brasil. O memorial é visitado por pessoas de todo o país e do mundo. Figueiredo, no dia da inauguração, quer dizer, foi o presidente Figueiredo que teve essa grandeza de fazer, colaborar e, enfim, com o governador Lameson, entregar o memorial. Esse é o Sérgio Vasconcelos, que está aqui com o Ulisses Guimarães e a dona Sara, que era sobrinho dono da Sergem, que construiu aqui o memorial. Em sua residência, Hugo exibe a condecoração recebida recentemente em Minas Gerais, concedida pelo governo daquele estado às pessoas próximas a Juscelino. Também vários documentos da época em que foi seu advogado. É com orgulho que Hugo explica as condecorações recebidas pelo presidente. Bem, aqui são algumas das condecorações do presidente Juscelino Kubitschek, recebidas do Brasil, como a Ordem de Minas Gerais, a Medalha da Inconfidência e várias outras, da República Federal da Alemanha, a Ordem da República Francesa, a Legião de Honra da França, a Ordem da Itália, a Ordem do Mérito Orange da Holanda, a Ordem do Cedro do Líbano, enfim, condecorações muitas que o presidente Juscelino Kubitschek recebeu no Brasil e no exterior. Ele foi enterrado primeiramente no Campo da Esperança, cemitério de Brasília, onde hoje está a dona Sara, onde está o meu pai, bem próximo a ela, onde está Petrônio Portela, Bernardo Saião, que ajudou a construir Brasília, e foi 5 anos depois, quando edificado o Memorial JK, ele, então, os restos mortais do presidente, do fundador de Brasília, vieram para esta sala solene, neste memorial concebido pela arte de Oscar Niemeyer. Governador, o que o senhor sente ao adentrar esse local? Emoção, profunda emoção. Eu convivi com o presidente muitos anos de perto, não no seu auge propriamente, ou apogeu, mas no seu perigeu, na fase difícil, em que ele foi preso, em que ele foi processado, em que ele foi caluniado, injuriado, e que teve momentos difíceis, mas sabe que eu nunca ouvi, mesmo nesses momentos mais difíceis, com a menor sombra de ódio, de rancor ou de intolerância. Era um homem otimista, era um homem positivo, era um homem da construção, era um homem de fazer, não de destruir. Então é com muita emoção mesmo, à beira das lágrimas, que eu me encontro aqui. Chegamos ao final desta peregrinação aqui no Memorial JK em Brasília. Este painel revela a obra grandiosa do presidente Juscelino, não apenas a construção de Brasília, a indústria automobilística que começou, Furnas e Três Marias para a energia, rasgando estradas a Belém-Brasília, por exemplo, e ele mostrando o painel de suas realizações como grande desenvolvimentista. E encerro lendo o trecho final da carta que ele deixou quando saiu do governo. Finaliza-se assim: sejam quais forem os rumos da minha vida pública, levarei comigo, ao deixar o honroso posto que me confiou a vontade popular, o firme propósito de continuar servindo ao Brasil, com a mesma fé, o mesmo entusiasmo e a mesma confiança nos seus altos destinos. Juscelino Kubitschek, Brasília, 1961. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Não há pranto sem saudade, nem amor sem alegria. É por isso que eu reclamo essa tua companhia.